Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos dar continuidade aqui ao campeonato norte-americano, né? E a gente vai mostrar sim uma partida aqui do Moradiabadi contra o Hans Niemann. Ô Rafa, vamos parar com isso, você tá querendo ganhar views aí, todos querendo mostrar a partida do Hans Niemann, fala a verdade, né? Pessoal, quem me conhece sabe que não, né? Acima de tudo, estamos diante de uma grande polêmica na história do xadrez, né? A questão é a seguinte, pessoal. Não vamos tapar os olhos, tá? Está acontecendo sim um movimento muito importante no xadrez mundial. Magnus Carlsen está protestando e não está se recusando a jogar contra Hans Niemann, um jogador que comprovadamente trapaceou em mais de 100 partidas no xadrez online. Um jogador que os jogadores vêm dizendo que estão se sentindo desrespeitados. Um jogador onde ele participa dos torneios, o clima fica pesado, pelas declarações que ele dá, pelas entrevistas que ele faz, pela forma com que ele se manifesta. Isso tem deixado os jogadores muito chateados, mas se trata mais do que isso. A questão é, será que o Hans Niemann está trapaceando no xadrez presencial ou não? Porque aí a gente estaria diante de realmente um antes e depois no xadrez, né? A trapaça invisível, não detectada no xadrez presencial. Se isso for uma realidade, realmente a gente está diante de um grande problema, né? Então por que a gente fica olhando as partidas do Hans Niemann? Para ganhar view? Não! Tá dando view porque vocês estão interessados por esse assunto, né? E por isso dá views. Mas e por que vocês estão interessados por esse assunto? Talvez assim como eu. Porque a gente quer ver passo a passo o que esse cara tá fazendo. Será que a gente encontra algo de estranho? Ou será que não tem nada de estranho? A gente quer tirar nossas conclusões, né? Não basta ficar ouvindo a opinião de um e de outro. Nós queremos olhar, tirar as próprias conclusões. Então por isso que o vídeo do Hans Niemann dá bastante view e por isso que eu faço os vídeos do Hans Niemann. Não para dar view, porque o assunto é importante. E dar view porque o assunto é importante, tá bom? Então é o contrário aí de quem tá, né, com esse pensamento aí, tá bom? E quem me conhece sabe disso. É importante sim acompanhar e a gente vai acompanhar aqui agora mais uma partida. Moradiabadi contra o Hans Niemann. Vamos lá. Muito bem, galera, e depois eu vou mostrar aqui, como sempre, ao final, a performance dos jogadores já utilizando aí o que a gente tem de mais moderno em técnicas de machine learning, redes neurais, para poder estimar a performance do jogador, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá lindo, 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 evoluiu bastante. Eu vou fazer um vídeo em inglês também, porque tá maravilhoso realmente o trabalho. E lembrando, se você quer também aprender a programar, né? Quer aprender a fazer coisas ali bacanas, mexer com dados, entrar nessa área de tecnologia, a dica é a escola online Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil, tá bom? Na Alura você vai aprender a programar de verdade, porque a Alura é uma escola de verdade. Tem professores, né, formações onde você vai desenvolver as habilidades necessárias para aquela formação que você está buscando, ganhar reconhecimento no mercado de trabalho e com isso conseguir entrar nesse tão sonhado mercado. E se você já é desse mercado, vai conseguir a sua tão sonhada promoção aí de carreira, tá bom? Conheça aqui os depoimentos de quem já mudou de vida com os cursos da Alura, clicando aqui no link. E além de tudo, para a galerinha do canal, tem desconto aí na matrícula da Alura. Tá bom? Fica aí a dica. Vamos então aqui à partida. Moradiabadi, que não é o rate mais baixo aqui do torneio, abre com o peão dama. Hans Niemann responde com o cavalo em F6, cavalo F3, G6, C4, bispo G7. O Niemann vai fazendo uma formação da defesa índia do rei. Cavalo C3, roque e aqui bispo G5, né? Então o Hans Niemann está jogando uma defesa índia do rei. E ele disse na entrevista depois que ele não estudou a defesa índia do rei, que ele só queria jogar, né? Então, diferentemente do milagre contra o Magnus Carlsen, que ele estudou variantes infinitas até o número 20, né? Aqui ele disse, não, contra o Moradiabadi não, eu não estudei nada, né? Ok? Fica aí, não sou eu que estou dizendo, o próprio Hans Niemann, uma informação aí, o Hans Niemann disse mesmo numa entrevista. C5 foi jogado, D5 avançando, D6 e agora E3. Cavalo de bem D7, bispo E2, H6 aqui questionando o bispo vem para H4, G5 atacando o bispo, estourando um pouco aí os peões na ala do rei, mas ok, bispo G3, cavalo H5 segue perseguindo o bispo aí de casas escuras. Dama C2 foi jogado, cavalo de D em F6 e agora cavalo passa aqui para D2, abrindo um ataque aqui em H5, deixando o cavalo aqui amarrado na defesa. E o Hans Niemann segue com A6, buscando possivelmente uma expansão aí na ala da dama e também com ideias de tentar enfraquecer aqui a defesa do peão de D5, ok?
A4 foi jogado, bispo D7, trazendo mais uma possibilidade de jogar aqui com B5. E aqui A5 foi jogado pelo Morad Abadi, um excelente lance aqui na posição, né? Tentando aqui, caso seja jogado aqui um B5, ele pode tomar aqui agora avião passando e depois seguir com torre A2 e o jogo vai embora, né? O Hans Niemann criticou bastante esse lance, na entrevista ele falou que é um lance bem ruim. O lance é o primeiro lance dos computadores, inclusive, um lance jogado aqui por um grandmestre de respeito, Morad Abadi, mas na entrevista o Hans Niemann falou que esse lance aqui é muito ruim, não faz nenhum sentido esse lance aqui. Palavras do Hans Niemann na entrevista, comentando sobre a partida dele e falando sobre o adversário dele, inclusive. A partida seguiu aqui com torre B8 pelo Hans Niemann, roque foi jogado, cavalo por G3, H por G3, cavalo G4 aqui pelo Hans Niemann, muito provavelmente querendo manobrar o cavalo para outros lugares, saindo da frente do peão de F, preparando aqui já um ataque na ala do rei. Dama em D1 foi jogado, reforçando o ataque para cima do cavalo, F5, Hans Niemann segue apostando todas as fichas aí na ala do rei, E4 tentando combater aqui, desviar o defensor do cavalo e o cavalo volta para casa de E5. Temos aqui E por F5, bispo por F5 e o jogo segue agora com o cavalo F3 pressionando o cavalo aqui no centro. Dama em E8, Hans Niemann já prepara para levar mais peças aí para a ala do rei, a dama ficaria muito boa também aqui em G6. Cavalo por E5, bispo por E5 e aqui bispo H5 atacando a dama. Hans Niemann defende com bispo G6, bispo toma, dama toma, mais algumas trocas. E o Morad Abadi segue com dama em E2 aqui, já de olho aqui nas casas claras, pode trazer a torre, pode tentar trocar um pouco mais de peça e tudo mais, né? Aqui torre F7 foi jogado pelo Hans Niemann, um lance que bloqueia aqui as casas claras e ganha flexibilidade também para a torre. Cavalo em E4 foi jogado com uma ideia muito interessante, né? Uma armadilha aqui tática acontecendo já. Cavalo por C5 é uma ameaça na posição. Então aqui bispo D4 foi jogado pelo Hans Niemann. E agora a torre passa aqui para A3. Tá jogando bem aqui o Morad Abadi, tá jogando bem demais. Hans Niemann segue aqui com G4 e agora a torre passa aqui para casa de D3. O que será que vai fazer aqui o Morad Abadi? Vai capturar esse bispo aí? Vamos ver. Torre F5 foi jogado, dama D2, opa, realmente tá parecendo que ele quer sacrificar aqui a qualidade. Torre de bem em F8, B4 primeiro, olha que legal esse lance, tentando desviar aqui a defesa do bispo. Torre em E5 foi jogado pelo Hans Niemann e agora B por C5, bacana, deixando aqui o cavalo, né, deixando aqui o cavalo porque agora o bispo está desprotegido, né, bacana aqui o lance, né. Então notem que torre E5 traz dois ataques aqui para cima do cavalo, né? Mas não tem problema porque agora o bispo tá atacado e ele tá atacado duas vezes. Legal, né? Aqui D por C5 e agora torre por D4. Olha que legal o Morad Abadi. Sacrifica agora a qualidade. C por D4 e segue com o cavalo C5 porque agora esse cavalo aqui na sexta, como diria o Dr. Orfeu D'Agostini no seu livro Xadrez Básico, um cavalo em E6 vale por uma torre, né? Muito legal a visão de jogo aqui. Apesar de simples, apesar de não é nada de outro mundo, isso é bem conhecido esse tema, mas é bonito a gente ver isso sendo empregado aqui na prática, numa partida entre dois grandes jogadores, sem dúvida. A partida aqui seguiu com torre de E em F5 e agora dama por D4, capturando aqui mais um peão. A casa de F2 por enquanto está muito bem protegida. Opa, essa dama aí tá perigosa. E agora a partida seguiu aqui com H5. O Hans Niemann vai para esse jogo agora na ala do rei, né? Cavalo em E6, o cavalo chegou na sexta, torre de 8 em F6 e agora o cavalo vem para casa de F4 atacando a dama e também fazendo um bloqueio na coluna F. Dama em H7 e aqui o Morad Abadi vai para um lance aqui, ele leva 12 minutos. Olha, eu vou falar, precisava fazer um estudo sobre isso. Às vezes esses jogadores, quando estão acabando o tempo, eles levam muito tempo e fazem um lance que não é muito bom, né? E aqui dama em A7 tem uma ideia bem legal de ir para um contra-jogo, aqui tentar criar um peão passado, mas não é tão simples assim e isso acaba permitindo com que o Hans Niemann ganhe bastante atividade na ala do rei agora com H4, né? Talvez aqui fosse o momento de jogar outra coisa aqui. Talvez manobrar o cavalo para poder pressionar aqui e evitar um H4, né? Talvez fosse uma ideia. Ou então colocar o cavalo mesmo aqui em E6 seria uma outra ideia, né? Ambas com essa ideia de não permitir um H4 e seguir de outras maneiras aqui, né? Sempre
aqui com esse cavalo na sexta, a partida fica bem equilibrada, nenhum dos lados consegue progredir em variantes como essa que eu acabei de mostrar, tá? Então seria preferível aqui ficar realmente nesse, né, nesse jogo aqui de espera, né, e tudo mais. Mas aqui dama em A7 acaba comprometendo, a dama fica distante, H4, o Hans Niemann aproveita, e agora talvez dê pra voltar, né, me arrependi. Né? No xadrez tem isso, às vezes é bom se arrepender enquanto há tempo, né? Arrependa-se enquanto há tempo, né? Aqui, por exemplo, H toma, F toma e ok, não é a posição dos sonhos, mas dá para se defender muito bem. Aqui a posição tá ok, né? Mantém sempre uma pressão em G4, uma possibilidade, a torre vai ter que ficar guardando aqui a casa de E6, né? Dá para ficar sempre causando algum trabalhinho aqui, mais uma vez fazendo lances de espera e dá para segurar aqui a posição. Então aqui é o momento do arrependimento, né? Jogar um dama E3. O Moradiabadi segue com dama por B7, aí agora fica difícil. H por G3 e eu vou falar, os computadores ainda apontam que dá para se arrepender. Arrependa-se, né? Como diria João Batista, arrependa-se, aqui ainda dá tempo, né? Aqui ainda daria para jogar um dama C8 aqui, por exemplo, e se torre cobre dama E6 e volta para defender, e se rei F7, F por G3, e ainda dá para segurar uma posição como essa. Não é fácil segurar a bronca aqui. Já não é mais tão fácil segurar a bronca, vai ter que jogar um rei F2, né? Já não fica mais confortável de jogar uma posição como essa, mas dá pra tentar segurar aqui a posição, né? Dá pra tentar, não é fácil, aqui entre seres humanos já não tá mais fácil, né? Mas ainda dá pra tentar alguma coisa aqui numa posição como essa, né? Vai aqui, pouco a pouco, vai ficando ruim aqui pras brancas, né? Mas ainda daria. Mas aqui, F por G3 foi jogado e o Hans Niemann agora, né? Um erro grave aqui, o Hans Niemann vai pro lance de arremate aqui na posição. Se você quiser dar pause aqui e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena, um lance bonitinho, nada de outro mundo aqui, mas bonitinho, bem legal, difícil de encontrar. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance E5, olha aí que legal, né? E5 aqui não tem o en passant, porque esse lance dá um ataque descoberto aqui na dama do Moradiabadi. E aqui o Moradiabadi, então, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Sinceramente, aqui não adianta dar cheque, a torre volta, o cavalo tá atacado e o cavalo saindo tá caindo a torre, né? E aqui mesmo se trocar as damas, por exemplo, sobrou essa situação onde o cavalo, ao sair daí, né, ele não pode sair daí, então torre D1 provavelmente, e aqui as pretas têm simplesmente uma torre a mais, né? E não dá pra jogar uma posição como essa. A gente tem aqui o relatório do chess.com, partida muito bem jogada aqui pelo Hans Niemann, 92.8, apesar dos erros, 3 imprecisões, 3 erros numa gafe. O Moradiabadi, na verdade, ele que errou bastante, né? Então, apesar do lance brilhante aqui do Moradiabadi, eu acredito que tenha sido o sacrifício ali da qualidade, né? Foi simplesmente sensacional aquela ideia. Mas depois ele acabou errando bastante, 6 imprecisões, 2 erros, 2 gafes, né? Vamos ver qual foi. Torre por D4 mesmo foi o lance brilhante, né? E aqui a gente tem as estatísticas, aqui a estimativa de performance, né? Já feita aqui com machine learning, redes neurais e tudo mais. A gente teve aí, o Hans Niemann jogou com uma força de 2.621 de rate, o Moradiabadi jogou com 2.588 de rating, jogou acima do seu rating, né? Mas ainda abaixo da performance que o Niemann teve na partida, por isso o Niemann acaba conseguindo aí essa vitória, né? Agora é o seguinte, como é que tá a classificação, Rafa, aí do campeonato norte-americano, né? A gente tem aqui o Fabiano Caruana na liderança, lindo, né? Jogando aqui com 7 pontos, Ray Robson buscando aqui ponto a ponto, Ray Robson tá perigando aqui também, 6,5 pontos, e os demais ainda na luta, né? O Wanderling, Samuel Sevian, Leiner Domingues Pérez, Darius, o Jeffrey e o Sam com 5,5 pontos. O Wesley So, o Lenderman e o Niemann com 4,5 pontos, já não conseguem mais pensar, né, em vencer esse torneio, muito difícil, né? Faltando agora 3 rodadas. O Caruana com 7 pontos, invicto aí, jogando demais, né? E o Ray Robson também invicto. Muito difícil alguém chegar neles agora, né? Mas o Hans Niemann, numa entrevista, inclusive, falou que agora ele, com essa vitória, tá de volta e tudo mais. É um pouco fora da realidade pensar dessa forma, mas enfim, temos que respeitar o jeito dele pensar, né? Mas muitos altos e baixos, né? Quando ele vai mal, ele fala e de repente ele ganhou uma vitória contra o cara que tem o rate mais baixo ali do torneio. Agora ele saiu falando na entrevista que ele tá de volta, que ele vai escalar pro topo.
é muito difícil concordar com algumas coisas que o Hans Niemann fala, né? Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso aí no próximo vídeo, tá bom? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!